Então, boa noite a todos. Então vou fazer a projeção aqui, ver se vai sair tudo direitinho. Vocês estão vendo aí? Como é que tá? Aqui dá para ver, mas você pode também Fazer a expansão, né? Porque deve estar vendo o computador todo, né? Isso, pode apertar F5 ou lá embaixo naquele símbolozinho da tacinha. Parece uma taçazinha. F5 não funcionou, não. É lá embaixo, perto do zoom, perto do 100%. Uma tacinha aqui. Bem melhor. Então, vamos lá. Então, boa noite a todos. Eu muito queria aprender isso. Depois eu vou pedir o Pedro para me ensinar isso também. Agora eu já sei que era tacinha. Eu também não dominava essa tecnologia, não. Gente, a gente é piada pronta, né? Os doutores na sala que não sabem ligar o data show, olha isso. Foi mal, Jorge. Não tinha como não. Se tivesse na locadora, talvez eu fosse dominar. Do tempo da locadora. Tipo isso. Então, pessoal, vamos lá. Boa noite, né? Então, prazer estar aqui. A gente estava conversando antes. E eu tenho tentado participar da ideia do grupo, do projeto, né? Do Pedro e do grupo de estudos. Né? Nem sempre a gente consegue, né? A gente estava brincando, a gente estava fazendo 500 mil coisas ao mesmo tempo, não consegue dar conta. Mas consegui participar desse mês, eu acho que nesse mês de novembro, eu acho que só a conversa sobre a gordofobia que eu não consegui estar. Eu tenho conseguido estar, e acho que tem sido muito, muito rico, né? Os temas se entrelaçam, se complementam, e de perspectivas diversificadas, né? Então, assim, o que eu estou trazendo hoje é um pouco a partir do que eu venho me preocupando, né? Tem a ver um pouco com a minha tese, mas um pouco vem posterior a ela, um pouco a disciplina que eu dou na pós em educação física sobre o corpo, né? Tem alguma coisa da disciplina também e tem uma parte que ela é bastante semelhante, tem uma parte que é mais específica. No curso da pós-educação e diversidade, que eu ainda não dei o primeiro ano em função da pandemia, né? E assim, muitas reflexões incômodos, né? Então, acho que é meio que trazer inquietações e mexem mesmo comigo. Às vezes tem tantas pesquisas desenvolvidas, mas muitas reflexões sobre esses assuntos entrelaçados, a questão do corpo, da subjetividade e da performance. Né? Então, assim, acho que para começar, né, eu acho que isso é fundamental, a gente falar desse caráter histórico do corpo, da dimensão corporal, né? Então, não dá para... O Le Breton, que é uma referência que eu vou trabalhar na pós, ele coloca que o corpo não é algo dado, né? O corpo não é uma obviedade. Então, o corpo ele tem uma diversidade enorme de interpretações, de forma de poder compreender, de forma de vivenciar, né? Então, o que a gente está falando, situando esse corpo do qual a gente está tratando, é um corpo construído historicamente a partir da modernidade. Tá? O corpo é um determinado tipo de corpo que surge a partir da Revolução Industrial, do nascimento e do fortalecimento do capitalismo, né? É esse corpo, esse sujeito, essa individualidade, que é o corpo que hoje essa concepção de corpo que é hegemônica na sociedade que a gente vive. Então, a gente vai estar falando a partir dela, desse corpo que é um corpo histórico, né? E é um corpo contextualizado. E aí, um pouco, é importante chamar a atenção, e essa hegemonia, ela vem sofrendo modificações recentes, né? No contemporâneo, na sociedade contemporânea. Né?
Mas, assim, antes de entrar aí, a gente vai falar mais especificamente da questão da performance, né? Antes de falar aí, é importante falar também dessa tripla ruptura que o Le Breton traz, né? Porque esse corpo moderno, como o Le Breton aponta, né? Ele instaura 3 rupturas. A ruptura do corpo com o sujeito, do sujeito com a comunidade e do sujeito com o cosmos, com a natureza, né? Então, isso seria, primeiro, vamos pegar de trás para frente. Primeiro, do sujeito com a natureza. Das comunidades tradicionais, das sociedades tradicionais, tá? O sujeito não se diferenciava da natureza, ele era integrante da natureza, né? Então, era uma visão, a gente vê, por exemplo, a gente for pegar, né? A gente teve no NEABI discutindo o Krenak, e aí a gente pegava os textos de Krenak para ler, e a gente via a concepção que o Krenak tem da sociedade, é uma concepção de integração entre o sujeito e a natureza. Então, no momento anterior à modernidade, essa ruptura, essa lógica que a gente funciona da separação entre o corpo e a natureza, é uma lógica que se coloca como hegemônica a partir da modernidade, né? A outra ruptura, voltando, né, da trás para frente, como eu enunciei, é a entre o sujeito e a comunidade, né? A vida era muito não existia tanto a ideia da individualidade. O sujeito era muito mais integrado. Os destinos de cada pessoa singular era integrado com a comunidade. A gente é acostumado, vamos dizer assim, né? A nossa subjetividade é construída entendendo isso como algo negativo. A gente perceba, né, uma sociedade para se afirmar, um determinado tempo histórico para se afirmar, costuma depreciar o momento anterior. Então, a sociedade burguesa, para se instaurar, teve que depreciar, e até hoje a gente ouve dizer que a Idade Média era uma idade da escuridão, né? Porque como se não tivesse nada de interessante, de positivo, de positividade na Idade Média, né? E a mesma coisa em relação à sociedade burguesa, condenou, né? A gente vê, por exemplo, os romances, né? Porque a família escolhe que tem, né? A pessoa vai casar. Então, isso era uma ideia, era uma das ideias, né? A questão do destino da pessoa singular estava muito atravessada pela comunidade. Tá? Tem coisas, né, diferenças, né? Que a gente pode entender, mas a gente está olhando pelo nosso olhar, a gente faz um julgamento de valor a partir dos valores que foram construídos na modernidade. Então, essa é uma ruptura importante, né? Inclusive, a gente pede a autores que vão falar que a questão do afastamento, não só da comunidade, mas o gradual afastamento do espaço público, né? É importante a gente... E é uma constituição, e hoje, então, mais ainda intensificada essa lógica da separação do sujeito do espaço público. E o último, né, eu falei primeiro, mas eu deixei por último, que é a separação entre o corpo e o sujeito, né? E aí, quer dizer, a separação do que antes dessa sociedade moderna, né, o corpo, e não existia separação corpo-sujeito, né? Não é que nem hoje a gente pensa, eu tenho um corpo, né? Eu sou um corpo. O corpo e o sujeito não se separavam. Então, o Le Breton até, ele vai no primeiro capítulo do livro da Antropologia do Corpo e Modernidade, ele traz um exemplo de sociedades tradicionais onde o total estranhamento dessa separação entre o sujeito e o corpo. Tem até um relato, ele coloca de um antropólogo, tendo uma fala de uma pessoa da sociedade dizendo: vocês nos trouxeram um corpo. Porque não existia essa noção de um corpo separado do sujeito, o corpo e a alma, o corpo e o espírito, né? Então, assim, uma coisa importante, aí nessa perspectiva que a ideia da gente discutir hoje aqui, é tentar fortalecer essa integração, né? É algo difícil, porque ela está atravessada em nós, em mim, estou trazendo a discussão, ela está atravessada em nós, a gente poder compreender o tempo que a gente vive, né? Mas é importante a gente pensar e não entender a separação como uma coisa natural, né? Então, perceber que essa separação entre corpo e sujeito, e eu coloquei aqui no slide corpo e subjetividade,
ela trouxe consequências, né? Eu listei aqui a desvalorização do corpo em relação a todas as dicotomias, corpo e alma, né? Racional, sensível e racional, manual e intelectual, colocando sempre uma prevalência da alma, do intelectual, do racional em cima daquilo que é corporal, uma desvalorização do que é corporal. Né? E, ao mesmo tempo, também legitimou a intervenção técnica, ao comparar o corpo como uma máquina, legitimou a intervenção técnica racional sobre isso. Inclusive, eu fiz essa observação aqui embaixo, que é para a gente pensar as possíveis implicações de pensar o corpo como propriedade. Né? Então, hoje, a gente, por exemplo, como pauta de luta, né, a gente ouve, a gente viu na segunda-feira a palestra sobre o assédio, né? A Letícia, agora não lembro se era, deu a palestra falando da questão da obviedade das mulheres terem no carnaval, não é não, né? O corpo é meu, a ideia de, porque a gente chegou no ponto que até a ideia da propriedade, o corpo foi totalmente expropriado do sujeito, né? Mas a ideia de expropriar o corpo é muito, vamos dizer assim, seria muito mais possível quando você pensa como você tendo, e você não você sendo. Né? Você é um corpo, não há como dissociar o corpo não ser você. Né? Então, é algo que é interessante a gente resgatar e fortalecer, no meu entendimento, essa associação, a reassociação entre o corpo e o sujeito. Né? Então, indo em frente, né, eu vou pegar o Foucault como referência. O Foucault fala num texto que é meio clássico, né, para quem tem contato com o Foucault, é o sujeito e o poder, né, de 3 tipos de luta. Tá? Então, ele lista esses 3 tipos de luta. As lutas contra a dominação, né, étnicas, religiosas, sociais, a luta contra a exploração, separa o indivíduo que ele produz, e as lutas contra a sujeição, contra a submissão da subjetividade. As 3, o Foucault enfatiza que as 3 lutas, elas são fundamentais, né? E elas precisam, a gente precisa conseguir integrá-las, né? A gente precisa perceber a importância e o atravessamento delas, né? Basicamente, né, hoje, nessa conversa, a gente vai falar, a ênfase, a gente vai trabalhar com ênfase na questão da ideia da sujeição, né? Então, vamos em frente, né? E aí, trabalhando nessa ideia da sujeição, né, é importante a gente pensar nesses dois conceitos, no conceito de subjetividade e no conceito de subjetivação. Né? Não são todos os autores, mas em alguns casos, o conceito de subjetividade ele vem a se contrapor a um certo conceito de identidade que coloca a identidade como algo, como uma essência do sujeito, né? uma natureza, uma certa identidade que seria natural ao sujeito. Esse conceito de subjetividade, ele vem trazer a ideia da subjetividade como uma construção histórica, assim como, né, junto com o corpo barra subjetividade. Né? E a formação da subjetividade seria um processo. Então, seria falar em processo de subjetivação. As subjetividades são construídas e são produto do tempo histórico. Né? Claro que uma diversidade, claro que cada sociedade você tem singularidade, vamos dizer assim, né? Mas você tem uma base, né, de um determinado tempo histórico, e é um pouco a gente está falando aqui do sujeito moderno, né, somente na sociedade ocidental. Né? Então, a gente está nessa sociedade sujeito, né, e aí, usando a palavra, né, a gente está entre uma diversidade de processos de subjetivação, tá? E nos constituem, né? E aí, um pouco, grosso modo, trazendo como definição, né? Então, a gente pensar a subjetividade, primeiro, na forma como nós nos relacionamos conosco, e, por consequência, na forma como nós nos relacionamos com o outro, né? Então, na maneira como nós estabelecemos, né? Como nos pensamos a nós mesmos, né? E, em consequência, a partir dessa forma como pensamos em nós mesmos, como nós nos relacionamos com o outro.
E aí pensar na subjetivação enquanto prostéticos, prostéticos que produzem as formas como nós nos relacionamos conosco e, consequentemente, com o outro, né? Então, a gente pensar, por exemplo, a escola no espaço, né, no nosso espaço de trabalho, né, de atuação, ele é repleto, atravessado por diversos processos de subjetivação e nos constituem, tá? Enquanto constituem as nossas, vamos lá, vou usar essa palavra, identidade. Então, quando a gente, né, se adjetiva como algo, eu sou professor de educação física, e aí eu sou gordo ou magro, quando a gente começa a atribuir, né, identidades, adjetivos a nós mesmos, isso é fruto desse processo de subjetivação, né? E aí eles são os mais diversos possíveis, né? E aí eu coloquei aqui, né, é importante a partir dessa perspectiva, pensar sobre o que nos atravessa, o que nos constitui, né? Porque quando a gente pensa assim, e até uma maneira de poder pensar de transformar, né, algo que é uma essência, chamar alguém de racista, né, uma pessoa tem o racismo atravessado em si, e combater o racismo é combater esse atravessamento, combater o machismo é combater esse atravessamento desse machismo e está em mim, vamos dizer assim, né? E por mais que a gente lute, ele está em mim, porque a gente vive numa sociedade que é, né, estruturalmente racista, estruturalmente machista, né, esse pauta da branquitude. Então a gente, enquanto homem branco, goza das vantagens que essa condição estabelece, né? Pensar na homofobia também, eu coloquei o E. Por que eu coloquei o E? Porque, na verdade, assim, o que tem me incomodado, eu, por exemplo, quando trabalho na pós, eu trabalho com a questão da estética, com a questão da saúde e com a questão da performance. Mas, em especial, a questão da performance, a questão dessa racionalidade da performática, vamos dizer assim, ela talvez seja muitas vezes, ela seja mais difícil de perceber, né? Então, é importante a gente poder perceber aquilo que está naturalizado em nós, né? Então, está individualizado, e é um processo social, é importante não tomar isso, né, quando a gente está discutindo uma questão qual seja, não tomar nem como uma culpa individualizada, nem como tanto no sentido daquele que se coloca numa classificação inferior, né, como a vítima desse processo, como aquele alvo desse processo, nem tampouco enquanto aquele combater, né, a pessoa que está reproduzindo o racismo, vamos dizer assim. É claro que é importante contestar e combater o racismo, mas é importante pensar no racismo, no machismo, na homofobia como processo social, né? E aí, por fim, né, é importante também ainda nessa introdução falar do duplo sentido da palavra sujeito, né? Porque a palavra sujeito tem dois sentidos na língua portuguesa, né? Primeiro, a gente pensar nesse sujeito, nessa singularidade, nessa individualidade, né? E, a partir do Foucault, a gente está pensando como construída, e construída, muitas vezes, não a partir de uma lógica racional, uma opção do próprio sujeito, mas numa lógica de assujeitamento, ele assume aquela determinada identidade em função desses processos, né? E também o outro sentido da palavra sujeito é a ideia de sujeitar, né? Então, você sujeitou alguém a alguma coisa. Então, em ambos os sentidos, pensando a partir de Foucault, né, a gente está mediante um processo, né? Um processo e muitas vezes foge à racionalidade, foge ao controle desse próprio sujeito. Vamos adiante. Na verdade, eu não conversei com o Pedro tempo, né? Tenho que me empolgar para não demorar demais, então vou tentar não me estender muito. É importante, assim, começar essa conversa um pouco a partir no meu lugar, né? na minha lugar de fala, né? Então, vamos dizer, eu, enquanto professor de educação física, eu achei interessante trazer a discussão, eu
trouxe a gente pensar a partir da educação física. Na educação física, a gente tem uma discussão sobre o processo de esportivização. Tá? Na educação física, você vê, eu trouxe essa imagem aí, tá? É uma revista importante dentro da área de educação física, a RBCE, e essa revista é de 1986, e esse texto é um texto meio clássico, emblemático, né? Porque era de um momento em que, no momento de movimentos sociais da década de 80, fortalecimento de movimentos sociais, a educação física estava repensando, né? E esse texto, ele traz um questionamento, uma certa naturalização de o que era o esporte dentro da educação física. Né? Então, esse título daí do Walter Bratt, que é um autor importante dentro da área, né? A criança que pratica esporte respeita as regras do jogo capitalista. Ele estava trazendo que o esporte não é simplesmente uma atividade corporal, uma atividade física. E todos nós, aqui no nosso cotidiano, a gente percebe isso, né? Às vezes, o mais naturaliza, né? O esporte é bom porque ajuda a disciplina, né? E disciplina é essa que o esporte contribui? O esporte tira o menino da rua. O que é tirar o menino da rua? Né? Então, o esporte, ele traz uma série de elementos e constitui esse processo de subjetivação que a gente estava falando ainda há pouco, né? Então, pensar o esporte é pensar não só enquanto uma atividade física, mas pensar enquanto processo de subjetivação que o esporte traz. Né? E o esporte hoje, como um elemento muito importante na sociedade, muito presente na sociedade contemporânea, e a gente vai entrar nessa discussão aí, dessa discussão da performance, da referência que eu trouxe para a gente discutir, ele é um elemento importante para a gente pensar o quanto ele está nos subjetivando, né? Então, e aí eu trouxe uma frase do Foucault: as pedagogias são um trabalho no corpo, no gesto, no comportamento, né? E aí, o sentido de pedagogia, já a gente vai tocar num sentido um pouco diferente, de pensar uma ciência do processo pedagógico, vamos dizer assim, né? Então, dentro da educação física, somente a partir da década de 80, não é que não estivesse presente antes, uma forte crítica ao esporte, né? E aí o Walter Bratt, aqui de novo, em outros trabalhos, né, em 2003, mas em outros trabalhos, outros autores, né, não é o único, né, vem questionando esse processo de esportivização. O que seria a esportivização? Primeiro, é você pensar as outras práticas corporais a partir dos princípios do esporte de alto rendimento. Então, por exemplo, a dança, por exemplo. A dança, se você pensar ela originalmente, você dança por prazer, para movimentar o corpo, para um movimento ritualístico, né? Onde a dança tem de movimento ritualístico, né? Mas aí, quando você pega aquela prática corporal e não tinha como princípio a competição, a competitividade, a excelência do desempenho, a superação permanência, o treinamento, né, mais eficaz, a racionalização do treinamento, né, a lógica da concorrência, né? Quando você pega aquela dança, que era uma dança ritualística, e transforma ela numa competição, você esportivizou essa dança. Né? Então, essa foi uma crítica muito forte dentro da educação física, o quanto que o esporte vinha colonizando, vinha esportivizando as lógicas do esporte vinham, né, colonizando as outras práticas corporais, né? E algo assim, não de fácil percepção, até porque a valorização do esporte, a força que o esporte tem, fazia com que isso virasse, de certa forma, um senso comum, né? E não só as outras práticas corporais, a própria educação física, em determinado momento, vou dizer que a educação física hoje ainda tem muito disso, né? Pensar a educação física com a lógica dos princípios do esporte de alto rendimento, né? Então, tem um livro clássico, por exemplo, também, Educação Física na Escola e Educação Física da Escola, que também traz essa questão, quanto que a educação física, em determinado momento, estava trazendo a lógica do esporte de rendimento e estava funcionando nessa lógica. Não a partir de uma perspectiva pedagógica, a perspectiva que deveria ser a da escola, mas a perspectiva do esporte de alto rendimento. Né? Então, vamos em frente. Né? E aí, daí para diante, né,
o esporte com a presença, a importância que ele deu na sociedade contemporânea, ele, por alguns autores, ele passa a ser visto como uma pedagogia de marca. Né? E aí, o que seria a pedagogia nessa perspectiva? Né? A partir do próprio Foucault, aí eu estou trazendo o Ehrenberg, que foi o texto, né, um capítulo do livro dele, O Culto à Performance, e um texto também da Arlen Soares, que é uma autora também importante da educação física, né, que usa o Foucault como referência, né, e também usa muito, ela tem essa ideia da pedagogia, né, nesse sentido, pensar a pedagogia como intervenção nos modos de ser. Então, a pedagogia não é a ciência dos processos educativos, né, nessa definição que a gente está trazendo aqui. É pensar a pedagogia como aquilo que interfere, né, a gente pode associar os próprios processos de subjetivação que a gente colocou. Né? Então, o esporte seria uma pedagogia de massas, né? Porque ele está na sociedade e ele, a partir dele, as pessoas pautam a sua subjetividade, pautam o seu comportamento, pautam a sua forma de estar e ser e vivenciar o mundo, vivenciar o corpo e a subjetividade. Né? Então, como diz o Ehrenberg, né, o esporte evadiu-se do esporte. Né? E aí ele vai trazer, né, essa ideia, né, de um exercício físico, um pouco já, né, não é o Ehrenberg, essa discussão ela já vem de vários espaços, mas aí o Ehrenberg está reforçando essa ideia, de um exercício físico associado a uma pedagogia virtuosa, né, pedagogia virtuosa, a gente pensar lá o esporte, o esporte mais tradicional, né, surgido lá na Inglaterra, né, como algo que já era visto como, das escolas inglesas, como algo que servia para educar, não só o corpo, mas também a disciplina, né? Como eu usei como exemplo um pouquinho antes. Né? Só que o Ehrenberg está chamando a atenção que, mais do que essa pedagogia virtuosa do corpo, hoje ele é um estilo de vida, um estado de espírito. Né? E a lógica do esporte, então, a partir dessa lógica, dessa evasão do próprio esporte, ele se dissemina pela sociedade, né? Impõe a lógica do rendimento, impõe a lógica da concorrência, muitos daqueles princípios que eu listei, né, a partir do Walter Bratt, no slide anterior, eles se disseminam pela sociedade, né, independente de você ter uma relação próxima com o esporte ou não. Né? Então, a lógica como se organiza a vida muito atravessada pelas lógicas do esporte, de alto rendimento. Né? Então, vamos em frente. Aí, aqui alguns elementos a mais, além daqueles, né? É importante marcar essa ideia da estetização do sacrifício e da resignação frente à dor. O esporte, inclusive, ensina, a partir da lógica que o esporte submete a justa concorrência, vence quem merece, né? A estetização do sacrifício. É preciso sacrifício e resignação frente à dor, tanto para ganhar, para alcançar o objetivo, quanto para aceitar a derrota. Né? Então, eu aceito o lugar que a justa concorrência me impôs. Né? Eu, né, entrei em concorrência, a partir da lógica do rendimento, né? E não fui bem sucedido e tenho que me resignar frente a isso. Nenhum processo é um processo social injusto. Não. A partir da justa concorrência, e a lógica do esporte está pautada na justa concorrência, né? Eu tenho que me resignar frente à perda, à derrota, à dor, ao sacrifício. Né? Então, uma ideia que a Arlen Soares traz. Né? E o esporte seria também uma maneira de educar para e pela dor. Pela dor, e não só a dor física, mas também o sofrimento. Né? E aí, quer dizer, nesse processo, a gente vê que é um processo que produz individualização, né? Porque as questões que estão atravessadas nessa competitividade, nessa concorrência, elas deixam de ser sociais para ser individuais, e um silenciamento em frente a isso, né? Porque eu, de forma justa, eu fui subjugado em relação a outro que foi melhor do que eu, né? Então, na sociedade da performance, devemos nos resignar com a derrota em ambiente de justa concorrência. Né? Então, aí, um pouco, eu falei, eu dei a questão do exemplo da dança, né? Então, o esporte, ele
sai da organização das práticas corporais que passam a ser esportivizadas para as práticas sociais da maneira mais ampla, nos mais diferentes âmbitos, mais amplos, e se esportivizam. A vida se esportiviza. Né? É o Ehrenberg está trazendo. Né? E aí eu trouxe aqui como exemplo, né, uma coisa que eu às vezes penso, né, eu vejo dentro da educação, a profusão de Olimpíadas que a gente tem. Eu às vezes comento com Israel, caramba, a gente na educação fica querendo desesportivizar as práticas corporais e a gente vê as outras disciplinas esportivizando. A gente faz uns jogos intercamp onde a gente tenta o alto rendimento, a integração seja mais importante que o alto rendimento. A gente criou no IFRJ um festival esportivo tentando pensar completamente outra lógica, pensar em criar as práticas corporais de outra lógica. E a gente vê as outras disciplinas esportivizando. Então, como é que a ideia da Olimpíada, a educação, que é uma prática social, e não, inicialmente, não é pensada de forma competitiva, ela está imersa na competitividade, na concorrência, no alto rendimento, nas lógicas do esporte de alto rendimento. Né? E aí eu coloquei aqui Olimpíadas, jornadas, feiras, festivais, nas quais a concorrência passa a ser princípio constituinte. Né? E aí eu fui pegar uma tese que eu li há um tempinho, né, que é muito interessante, né, virtuosismo e exposição, a lógica neoliberal da educação profissionalizante. Tá? E o autor pede até outros, ele é uma tese da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientado pelo Alfredo Veiga Neto, e também tem uma base Foucaultiana, vamos dizer assim. Né? A tese é muito interessante, traz alguns autores que eu, por exemplo, não conhecia. Né? E na tese, o autor ele vai tentar mostrar e aí esse conceito de virtuosismo, a partir de um autor que eu também não conhecia, né, ele trabalha com Deleuze e Guattari também, né, a lógica agora tem máquinas, agora eu esqueci, tem uma expressão que ele usa, além da ideia da sujeição, que eu trouxe, tem uma outra que agora eu esqueci. Tá? Mas assim, ele vai estudar a essa Mostra Brasileira Internacional de Ciência e Tecnologia, o quanto que essa lógica da concorrência, do rendimento está presente lá. Então, rapidamente, né? Ele pega 2015, né? Mas ele vai pegar como material de estudo os clippings dos 3 anos, 2013, 2014, 2015. E aí, a partir do clipping, ele vai trazendo, né? O quanto que os processos de subjetivação estão presentes nessa mostra técnica. E na toda a discursividade que está atravessada nessa mostra técnica. Não só no momento que ela acontece lá no ápice, quando um encontro internacional, mas todo o processo, né, que eu coloquei aqui a partir dos dados da tese. Uma expectativa em 2015, 50 mil pessoas, a partir de uma seleção em redes de ensino estaduais, todos os estados brasileiros participam. Né? Então, um grau de envolvimento numa lógica de seletividade, de competitividade, de concorrência, né? E está instaurada dentro da educação profissional, né? Inclusive nos institutos federais, né? Onde nós estamos. Né? Então, aí ele traz os dados, o tamanho, para mostrar o tamanho da mostra técnica, e aqui são algumas frases que eu separei, né? E tem muitas, né? Como que a associação do clipping com a lógica da concorrência, com a ideia da esportivização que eu estou trazendo aqui a partir do Ehrenberg. Né? Bons pesquisadores são bons atletas. Empreendedorismo deve ser estimulado desde cedo, seja através da tecnologia ou da pesquisa. Estudantes de ciência bem-sucedidos não deixam que dúvidas se transformem em obstáculos. Eles não têm medo de que algo não dê certo. Esses termos, ciência e inovação, estão na ordem do dia. Queremos que os projetos apresentados na Mostra Técnica ajudem o Rio Grande do Sul a obter mais produtividade. É como classificar-se para a Copa do Mundo. A feira é uma competição. Os estudantes estão ali para mostrar o melhor que podem oferecer. O jovem de hoje se propõe a correr mais riscos. Está disposto a colocar em prática. Os adultos, com todos os seus filtros, não têm coragem. Cada aluno já é um vencedor quando participa de uma competição. Mas um campeão de verdade é aquele que supera as suas inseguranças e luta até o último minuto, dando o seu marco. Subjetivação na veia, né? Então, quanto a gente tem aí, né, de modelos de ser que estão sendo difundidos, né, reportados, naturalizados, né? Então,
Aí, a partir eu fui avançando um pouco que o Ehrenberg traz, né? E o Ehrenberg, ele pede o esporte tradicional, mas ele pede também o chamado de esporte de aventura, né? E tem, dentro da educação física, tem umas denominações diferentes, tá? Então, eu botei aqui só como aventura. E aí ele vem um pouco chamando a atenção, um pouco a gente pensar também nessas transformações que a sociedade, pensando até em relação ao mundo do trabalho, que o trabalhador hoje é o trabalhador, a educação 4.0, ela tem alguns elementos que o esporte, né, porque o esporte, aquele esporte tradicional, que a gente estava falando, vamos dizer, que o Brás estava trazendo lá em 1986, né, ele pratica esporte, respeita a regra do jogo capitalista, a ideia da disciplina. Hoje, a ideia de disciplina é diferente, a ideia de flexibilidade é uma ideia muito mais central, né? É uma disciplina de uma outra forma, né? Ela é muito mais central do que aquela disciplina, e a gente vai um pouco aprofundar isso, das formas de você produzir sujeitos, né? Vamos dizer assim, né? Então, a lógica da aventura ela é uma lógica importante, né? E como o Ehrenberg vai mapeando a sociedade francesa, ele vem mostrar como é que a aventura ganhou espaço. E a gente fez no Brasil também, né? O quanto que a aventura, que já existe práticas de aventuras há um certo bom tempo, mas elas, vamos dizer, a gente está nos últimos, sei lá, eu não consigo precisar muito bem, eu não sou um estudioso da aventura, mas são 10, 15, 20 anos, a gente vem vivendo um boom da aventura. É um boom da prática da aventura, mas também das lógicas da aventura, que assim como o esporte, ele contribuía para a formação de sujeitos adaptados a um determinado tipo de sociedade capitalista naquele momento, a gente pode pensar a aventura da mesma forma. Então, eu listei aqui na parte do Ehrenberg, né, o desafio, a proeza, o inédito, a descoberta, o risco, a ideia do risco, da sobrevivência que não tem no esporte tradicional. A ideia da adaptação, né? Não há necessidade do oponente, você está sempre se comparando com você mesmo. São lógicas do trabalhador que você pode pensar que estão perfeitamente de acordo com o que a gente vê sendo propagado para o trabalhador flexível, né? Enquanto o esporte é pensado no regime de mudança, em situações estáveis, de concorrência em situações estáveis, a aventura prepara para o risco, para a surpresa, né? Uma situação de instabilidade. Então, o sujeito tem que se adaptar àquela situação. Então, vamos em frente, eu paro com a hora, né? Nessa ideia da performance também é interessante trazer, porque aí os autores que trabalham, o Ehrenberg vem discutindo, ele vai trazendo o conceito de performance, mas eu achei, né, interessante trazer aqui dois elementos que a Paula Sibilia, que é uma autora que eu também costumo trabalhar, que eu gosto, traz para a ideia da performance, né? E é para pensar também nesse sujeito contemporâneo de uma intensificação de uma lógica que há 30 anos não era tão presente, que é a ideia da visibilidade, né? Então, a gente tem lá o Debord, lá na Sociedade de Espetáculo, da década de 60, falando, né, que as relações iam ser mediadas pelo espetáculo. Só que a gente, né, é um pontapé para a gente pensar essa sociedade. Diríamos que hoje, sim, estamos na sociedade do espetáculo, né? E o sujeito se constitui, a partir da Paula Sibilia traz, por essa visibilidade. Então, ela coloca, né, uma sociedade que valoriza, né, que tinha o ser como central para o ter e agora para o parecer. Não que o ser e o ter não tenham perdido, tenham sumido, tenham deixado de ter importância, mas o parecer ganha uma dimensão que não tinha antes, né? Então, construir-se como um espetáculo. Então, a performance também incluiria, né, para esses autores, para Paula Sibilia, essa dimensão, tá? E a outra é a questão da autenticidade, né? Porque pensar um pouco na ruptura com aquele sujeito intimista, né? Em alguns autores, tipo o Richard Sennett, quando traz o declínio do homem público, né? Porque você está saindo um pouco a partir da ruptura, em 2 séculos, né? Uma intensificação da lógica intimista. E hoje a gente está vendo um fortalecimento do que alguns autores chamam da extimidade. Seria uma intimidade que precisa ser visibilizada, né? Então, essa autenticidade não teria a ver com real e ficcional, teria a ver com essa necessidade
de se constituir para o olhar do outro. A minha subjetividade se afirma também pelo olhar do outro, né? Então, eu preciso bem performar, né? Eu performar, a palavra performance tem essa polissemia, né? Tem diversidade de significado, né? Então, vamos em frente. E aí o Ehrenberg vai trazer, né, os 3 elementos que ele coloca e compõem o culto da performance. Então, o esporte evadido do esporte, a aventura evadida da aventura, ela deixa de ser uma prática corporal e passa a ser uma lógica de vida, e é também a empresa. Então, a gente ouve, né, a ideia do empresariamento de si, a cultura da produtividade, a valorização do sucesso, né? Então, alguns elementos que o Ehrenberg vai trazer, né? Então, a Constituição, toda uma lógica que fortalece o processo de individualização, né? Uma separação do sujeito da comunidade, lá, uma intersecção daquilo que o Le Breton está trazendo, né? Uma intersecção dessa separação da comunidade, da natureza, do espaço público, né? E é interessante que ele aponta que não é vista, percebida como uma alienação, por exemplo, né? A gente usa a ideia de alienação como você não está percebendo a verdade, né? Mas muito pelo contrário, né? Então, é positivo, é uma ideia que é positivada, é visto como algo, né, benéfico. Então, eu vou me libertar, eu vou ter meu próprio negócio, eu vou fazer minha própria vida, né? Toda uma ideia que fortalece o ideário liberal, né? O ideário neoliberal, né? Então, aí, uma frase do lado do Ehrenberg, é uma aspiração geral, e não uma exigência funcional. O sujeito se adapta, se assujeita, assume aquilo como uma identidade, como uma necessidade de ser, não porque alguém cobra dele, mas porque ele aspira, porque acredita que vai ser melhor se for assim, né? E aí a gente vê a disseminação da ideia do coach, né? A gente hoje tem coach de tudo. O treinador, olha uma palavra que vem, né? Como é que é? O português, ele traz, né? A língua, né? No português falando na norte, a língua, né? Ela traz esse elemento para a gente pensar, né? Como que uma ideia que vem do esporte, ela se dissemina, né? A lógica do coach, né? O treinamento é associado ao esporte de alto rendimento, né? Então, aí tem esse pedaço do Ehrenberg que eu coloquei aqui, né? Uma norma geral, né? Estimula performances individuais, né? Um sistema de condutas, né? Implica o sujeito na formação da sua própria entendia, né? Da sua autonomia, né? Entendida como uma responsabilidade de si sobre si mesmo. Ele é totalmente responsável por si mesmo, e aí, né, junto com isso, a diminuição da importância do papel do Estado, né? Aí eu trouxe aqui alguns livros, né? Nova Sociedade, Nova Racionalidade. Então, a gente pensar, e aí um pouco, nesse livro aqui, eu li alguns deles, né? Não todos, né? Por exemplo, A Nova Razão do Mundo, um ensaio sobre a sociedade neoliberal, pensar o neoliberalismo, a lógica da concorrência, como uma racionalidade, uma maneira que atravessa as nossas formas de ser, e não pensar o neoliberalismo como uma política econômica, que ele também é, né? Uma política pública, né? Um fundamento da política pública, ele também é, mas não só, né? Então, são autores que vão trazer, e outros eu poderia trazer, outras perspectivas. Por exemplo, a Paula Arcebile aqui, ela nem está tratando tanto da questão do neoliberalismo, né? Mas ela está trazendo elementos que compõem essa nova essa subjetividade que vem se conformando, e ela vem fortalecendo essa racionalidade da individualidade, da individualização, da concorrência, né? Do espetáculo, vamos dizer assim, né? Então, vamos em frente. Aqui também uma ideia da Paula Arcebile, né? E eu assisti uma gravação de uma live dela, e ela traz essa ideia, essa árvore que vocês estão vendo aí amarrada, é uma imagem que tem no Vigiar e Punir, né? Do Foucault, né? E essa outra, que eu peguei na internet, né? A Paula Arcebile, eu peguei essa ideia dela, ela não usa, a árvore ela usa a mesma, a outra eu peguei uma diferente, eu achei que essa era mais interessante, né? Porque ela está um pouco tentando apontar o quanto que a gente, cada vez mais, vem saindo de uma sociedade onde os processos de disciplinamento, né, do sujeito, eles estavam
uma lógica da adaptação. Então, essa imagem da árvore, adaptar, a lógica da ortopedia, né? Corrigir o corpo, mas não só o corpo, corrigir a subjetividade, o comportamento. Então, era uma lógica, né, muito analógica, vamos dizer assim. E hoje, muito mais do que adaptar, não que a adaptação não seja um processo importante, não esteja presente, mas a lógica da otimização, a lógica da produtividade, né? Fazer mais do que se espera, e não somente se adaptar. Tá? E aí, eu trouxe aqui, né, pensando na escola especificamente, se a gente for seguindo ali as duas lógicas, né, uma lógica da adaptação, a palmatória, né, que a gente ainda vê presente do moldar o comportamento, e uma outra tecnologia que, de certa forma, também molda o comportamento, e é a Ritalina, a ideia da medicalização da sociedade de maneira geral. E não é só das crianças, não é só da escola. É uma sociedade medicalizada e alguns autores trabalham nessa perspectiva, né? Então, eu achei que era interessante trazer nessas duas perspectivas duas tecnologias de poder, né? Dois processos de subjetivação diferentes, né? Estão ainda presentes, mas é importante a gente perceber como é que eles nos atravessam, né? E aqui eu trouxe aqui, né, alguns livros, né? Eu poderia pegar propaganda, eu resolvi pegar livro. O mais interessante, não sei se vocês conseguem ver aí, a gente vê a ciência, quanto que o sucesso, a felicidade, a autorresponsabilidade, a vitória, né? São elementos, a superação, e a gente podia botar 500 mil livros, e tem vários best-sellers, vendem como água, né? E é muito interessante a gente olhar os subtítulos, né? Escolhas surpreendentes que garantem o seu sucesso, né? Use a psicologia positiva para alcançar todo o seu potencial, usando o poder do coração para alcançar a abundância e a realização. Então, quer dizer, a produção de um sujeito fundamentado nessa lógica, né? As mudanças de atitude que levam ao êxito em todas as esferas de vida. Então, vamos em frente, né? Essas lógicas, elas fortalecem, né? As lógicas da individualização, da responsabilização e da culpabilização. Então, acho que é importante ainda, né? Nós estamos caminhando mais para a reta final, né? Falar, um pouco, reforçar, né, essa ideia de que é um processo de integração dessa individualidade, desse processo de individualização, né? Da responsabilização do sujeito pela sua vida, da culpabilização pelo seu fracasso, por tudo que acontece, né? Se eu não pratico, né? A gente viu a discussão da culpa da questão da saúde, né? E eu não faço, se eu sou sedentário, a culpa é minha. Não importa as condições sociais que eu tenha para ou não para fazer, praticar atividade física, não ser sedentário, né? Então, a ideia da culpabilização da vítima é um conceito que aparece na educação física e não na área da saúde, em outros espaços também, né? E a partir, e esse processo intensifica, né, de individualização, responsabilização e culpabilização, a partir de uma produção de uma insatisfação permanente, né? Sempre estamos buscando ideais, o ideal do corpo, o ideal da saúde, o ideal da performance, né? Da visibilidade, estar visível, né? Nessa lógica da concorrência, da superação permanente de si mesmo, de assumir os riscos, né? Assumir os riscos, de poder sobreviver em ambiente, na lógica da aventura, né? De empreender por si mesmo, a lógica da empresa que o Ehrenberg está trazendo, né? Uma lógica que transforma todas as atividades cotidianas em atividades parametrizadas. Então, você tem um parâmetro onde você pode medir o seu rendimento e comparar com ele no posterior, né? Então, você mede o seu corpo, você mede o seu desempenho, o seu tempo, o uso do seu tempo. Você está usando bem o seu tempo? Bem em que sentido? Né? A partir da lógica da produtividade, né? Então, a produção e essa ideia ele é sociólogo, Jean-Jacques Fortini, né? Ele traz a ideia do culto quieto, né? E aí, junto com ela, penso na ideia do culto inquieto. O que seria o culto quieto? O culto quieto. Essa procura permanente, né,
ansiosa que a gente vê, o Ehrenberg coloca no livro dele, lá no último capítulo, em que ele mostra que a sociedade francesa, ao mesmo tempo, é uma sociedade que pratica muito mais esporte, pratica muito mais atividade física, atividades que estão ligadas, a gente pode pensar na questão da atividade física, né, a ideia do fitness e o wellness, porque o fitness seria mais ligado à questão corporal e o wellness mais uma ideia de integração, né, de formas de pensar o sujeito, né? Então, eu faço meditação, eu faço as mais diversas atividades e para o meu bem-estar. Não é o bem-estar só na lógica do exercício físico que melhora meu rendimento, minha saúde. Né? Então, seria um indivíduo, o culto quieto seria essa permanente busca por aprimoramento em todas as esferas possíveis. Né? E teria a ideia do culto inquieto, né? Em determinado momento, um pouco, né, pensando a partir da educação física, e eu coloquei a questão aí embaixo, né? O quanto que recusar a participação em nome da incapacidade, né? O que essa recusa fortalece? Porque quando eu recuso, bom, eu não vou fazer isto porque eu não sou capaz de reproduzir o desempenho padrão, eu estou reforçando o desempenho padrão. Então, esse seria o que eu estou chamando aqui do culto quieto, né? Na verdade, é o contrário. O culto inquieto é aquele que está mobilizado o tempo inteiro. O culto quieto é aquele que aceita, na lógica que o esporte produz a resignação frente ao sofrimento, né? A lógica da inferioridade. Não, eu sou inferior, eu não posso vivenciar uma prática corporal em nome do prazer, sem me preocupar com o erro. Né? O erro, para mim, eu não quero mostrar o erro. Ainda mais numa sociedade que a visibilidade está elevada à enésima potência. Então, aqui essa frase da Amy Soares, eu acho bem legal, né? A cultura da performance invade a vida e cria parâmetros gerais para os gostos, estimula uma competição íntima, estimula o prazer pela performance, condenando o ócio, a lentidão, a inutilidade dos gestos prazerosos feitos ao acaso. Acho bem legal a frase da Amy Soares. E aí, para indo para o fechamento mesmo, né? É uma pergunta, né? Eu não sei se essa pergunta é feita a partir do Deleuze, né? O que fazemos com o que fazem de nós, né? A partir do momento que a gente pensa nos processos de subjetivação, desse processo de subjetivação dos quais nós estamos atravessados, o que fazemos com ele? Temos condições de interferir na definição, no questionamento e na desconstrução desses padrões, e da definição e construção de outras possibilidades de ser e viver, né? É fundamental a gente poder pensar essas naturalizações, esses processos de subjetivação, nas mais diferentes esferas da vida, quanto as lógicas nos atravessam. Né? E aí tornar problemático tudo que parece sólido, né? É desnaturalizar o que parece sólido. Né? E aí eu coloquei aqui para fechar mesmo, a gente poder pensar, né? Toda forma de normalização, todo o processo de classificação e hierarquização, todo o processo que naturaliza o sofrimento do outro, todo o processo de individualização, responsabilização e culpabilização, e outros que eu não pensei aqui, que não me vieram. Né? Então, a gente pode buscar exemplos, né? O quanto que a gente, às vezes, na naturalização de lógicas, por exemplo, uma coisa que eu sou professor de educação que adora futebol, sou flamenguista, mas uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, a naturalização que a gente vê no meio do futebol, da zoação com o sofrimento do outro. Né? Por quê? É uma bobagem, mas para o outro sempre é a bobagem. É uma sociedade e eu posso entender, né? Entender e é bobagem aquilo que o outro tem. Eu posso julgar e achar que é bobagem que o outro tem. Eu naturalizo o sofrimento do outro. Né? Para quem sofre não consegue dormir, né? Não consegue dormir, aquilo não é uma coisa que incomoda. Eu peguei um exemplo, vamos dizer assim, em tese simples, né? Mas poderia pegar outro. A gente até é interessante a gente pensar nesses exemplos. Quando, por exemplo, brincando, a gente pensa... eu fiz uma coisa e uma coisa infantil. Eu tive uma atitude infantil. Ou é o problema de ter uma atitude infantil, eu me classificar a minha atitude como infantil, hierarquizar como, né, inferior, né, ela não deveria, eu como adulto, né, racional, um indivíduo racional,
homem branco, ocidental, ter uma atitude infantil, né? Então, a gente vai naturalizando o comportamento, vai se assujeitando, na perspectiva, né, do Foucault, né, a lógicas e naturalizando essas lógicas. Então, é isso, mas é para a gente conversar. Então, Muito bom, Marcelo. Galera brincou aí que o Foucault... o Glaucio jogou um Sartre agora aqui também. eu não estava vendo o chat, eu não estava vendo nada, eu botei no chat. O pessoal comentou. Ah. A Joyce brincou que você dorme agarrado no livro A Nova Razão do Mundo. É um livro de cabeceira, né? Durmo com ele debaixo da travesseira. Bom, o pessoal pode ficar à vontade para comentar várias coisas. Tem muita coisa, né? Muito denso esse tema e essa abordagem, né? Porque você traz todo um aparato conceitual, né? Enfim, em torno de... Eu gosto muito dessa abordagem também, né? Da questão da sujeição, né? Uhum. O sujeito, ele está sujeito a algo ou alguém, né? Então, um caminho que acaba aparecendo lá no Foucault, né? A partir desse diagnóstico de que a gente está sendo sujeitado, né? Por esses poderes, esses projetos de modernidade, seria se dessubjetivar, né? Deixar de ser esse sujeito. E aí é legal que você nomeou, né, esses atravessamentos do machismo, do racismo, da homofobia e outros, esse E que abre para outros, né? Que eu acho bem interessante a gente pensar esses recortes também aqui, né? A questão da responsabilização e da culpabilização, como é que homens e mulheres são responsabilizados de maneiras diferentes por suas várias atribuições, né? Essa ideia da polivalência do trabalhador no capitalismo, né? O quanto que isso, enfim, em outros recortes também históricos e corpopolíticos, né? A gente poderia já encontrar essa polivalência sendo exigida das mulheres em diferentes contextos, né? Da mulher da classe trabalhadora de um jeito, da mulher que foi escravizada, e aí depois a entrada de outra classe de mulheres já de uma classe média liberal, né, acessando o mercado de trabalho já depois, enfim. Pensar nessas várias atribuições, né, como é que essa empresa de si mesmo, esse empreendedorismo de si mesmo também tem esses recortes, por exemplo, do que é o trabalho doméstico, o trabalho caseiro, o trabalho para fora. Mas é interessante como é que essas coisas se combinam, né? Então, a gente está falando de uma prática generalizada de responsabilização dos indivíduos, né? Que o autor também mostra que ela vem acompanhada de uma desresponsabilização da vida pública, né? Ou do que seria uma cidadania mais coletiva, né? Então, eu achei muito interessante lá no texto que foi compartilhado é isso, Alain Ehrenberg, eu não sei Eu falar. falo Ehrenberg, não sei se é esse o nome dele que fala mesmo, entendeu? Quando ele fala do Ehrenberg. mérito, né? De novo, da questão do mérito, Sim. aí eu vou abrir com isso, e aí depois o pessoal fica à vontade para falar outras coisas, debater, a gente, enfim. Se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, sobre o que ele fala de uma igualdade de pressupõe-se, né, nessa lógica do esporte, da empresa e dessa imagem do indivíduo autônomo, uma igualdade de mérito, que é sempre de nível pessoal, e ao mesmo tempo parece que ela está situada numa concepção de uma igualdade de necessidade que é coletiva, enfim. E aí ele mostra como é que é isso, esse mérito está aqui inserido numa sociedade muito hierárquica ainda, e aí esse mérito é lido como algo justo, enfim. Eu acho que isso aqui também é bastante, não sei, interessante, se você puder comentar um pouco Uhum. mais. E abrir também, na verdade, até, enfim, antes, de repente, se você pegar essa bola,
outras pessoas que estão aqui presentes, se quiserem já colocar algumas questões, ideias aí do que pensaram a partir do que foi falado, enfim. Sim. O Ehrenberg traz, vamos dizer, essa oposição, né, a ideia da igualdade, né, e do mérito, né, a necessidade do mérito, né? Um pouco da lógica do esporte, da lógica da justa concorrência, né? Porque o esporte, ele traz, né? Ele traz toda uma discursividade, vamos dizer assim, né? E o importante é competir, né? O importante é participar, né? E nas condições iguais. Então, a gente vê, a partir das condições iguais, você tem que se resignar no resultado que você obteve, né? Dentro do próprio esporte de alto rendimento, a gente tem na educação física autores que questionam, né? Por exemplo, tem um texto que eu trabalho como seminário para as turmas de terceiro período, é um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, o Alexandre Vaz, e ele vai discutir a questão do esporte de alto rendimento, né? E aí ele pega três casos da questão a partir do doping, né? E vai a lógica do doping seria romper essa justa concorrência. O doping teria um desvio dessa ética esportiva, né, que deve ser a ética da vida, a ética do sujeito, né, onde você deve, a partir de um espaço de competição estável, né, com regras determinadas, né, com condições pré-determinadas, onde você teria uma suposta igualdade, né, você vai poder mensurar ele que tem o melhor resultado, ele que teve o maior esforço, ele teve o maior mérito, né? Então, nesse texto, eu me lembrei dele, ele vai mostrar, em exemplos de doping, como é uma desportividade. Tem um caso, por exemplo, é um texto já tem tempo, um atleta americano, né, importante, o Paul Lewis, porque o doping no atletismo, o índice, que era considerado doping, mudou. Então, uma outra prova foi aberta bem depois, e aí teria dado doping se tivesse sido aberta na época de uma regulamentação. Como o grau aumentou, ele já não era mais doping, né? E aí uma declaração do Aulio dizendo, não, toda a equipe americana toma. Quer dizer, se o próprio esporte diz que a justa concorrência, né, a natureza humana, onde cada um vai pelo seu próprio esforço, vai mostrar o seu mérito, o seu próprio empenho, né, por que o doping? Então, é questionável, dentro do esporte de rendimento, o espetáculo fala mais alto, mas tem toda uma desportividade e prevalece. E aí, quer dizer, é importante fazer esse contraponto que o Ehrenberg traz, a gente poder pensar a ideia do direito, né? Porque essa ideia da igualdade de mérito em oposição à igualdade de necessidade, né? Que o Pedro levantou, né? Então, assim, cada um vai receber aquilo que o seu mérito proporcionou, né? Então, o que cada vez vem se impondo, né? Cada vez vem se impondo mais, essa lógica vem se disseminando e vem se perdendo a ideia de que existiria algo que seria uma necessidade humana que precisava ser atendida, que é a ideia do direito, né? Seja ele qual for, né? Então, o Ehrenberg traz elementos, e é curioso, ele traz outros exemplos, eu nem lembro se agora é nesse pedaço, ou em outro pedaço do livro dele, ele vai, inclusive, vai fazer uma comparação histórica de não tanto tempo, né, 50, 60 anos, um pouco mais atrás, mais forte, o quanto a ambição era uma ambição né, muito grande, era algo considerado doentio, vamos usar assim, né? Também, mas pode pensar numa lógica de normatizar e normalizar, né, a doença, né, medicalizar, inclusive, né? E aí, e hoje em dia, a gente pega aqueles livros todos ali de autoajuda que eu coloquei ali, o quanto a ambição é fundamental, você precisa ser ambicioso,
Porque essa ambição vai lhe dar condições para que você, nessa sociedade da igualdade de mérito, possa alcançar o ser, o ter e o parecer, né, que a Paula Sibilia traz, né? Essa visibilidade que é necessária, esse lado performar, bem performar, né? E ganhar reconhecimento. O Ehrenberg traz, assim, e é interessante também pensar, porque aí ele vai um pouco pegando na questão do esporte, a coisa do herói, né? Então, o esportista era associado ao herói, mas ele era endeusado como alguém inalcançável, alguém a se admirar. Né? E nesse tempo mais contemporâneo, ele não é só alguém a admirar, mas alguém a ser pensado como modelo. Alguém que, no meu determinado campo de atuação, pode ser, não importa onde, não importa se eu vou subir o Everest ou se eu vou ser o melhor vendedor de pipoca da minha rua. Mas eu tenho que performar naquilo que é possível para mim. Eu estou sempre na lógica da superação, da concorrência, e não responsabilizar nenhuma outra instituição pelaquilo que eu não consigo. Quer dizer, então, eu tenho que entrar completamente na lógica da igualdade de mérito. Né? Eu tenho que ter mérito para poder ter acesso ao bem viver, ao bem-estar, né? De uma maneira geral. Eu não sei se eu perdi alguma coisa que o Pedro levantou, mas um pouco nessa oposição que o Ehrenberg traz entre a igualdade de mérito e a igualdade de necessidade, né? O pessoal tá quietinho? É. Cadê? Eu tô aqui, rapaziada. Oi. Só que eu passei 2 horas falando na palestra, eu vou deixar para os outros falarem no meu lugar. Faz favor, mas estou aqui. Beleza. Eu acho muito interessante para a gente pensar, né, a partir dessa perspectiva, e aí quando eu coloquei lá no E, né, e o mais, né, para a gente pensar, muitas vezes eu me pego no nosso espaço, no espaço da escola, né, porque pensando nisso, né, o Ari levantou a mão, vou passar a palavra, Ari, a gente pensar essas lógicas que estão atravessadas dentro do espaço escolar. Porque, né, a gente fala que a escola é um espaço de produção de uma outra ética, de um outro sujeito, a gente não pode naturalizar. Né? Primeiro, a gente tem que percebê-las, que nem sempre... Né? Porque, assim, é fundamental, por exemplo, é mais fácil para mim, vou me pegar como exemplo, é mais fácil para mim perceber o machismo em mim e perceber, vou usar a expressão neoliberalismo, a lógica, a racionalidade neoliberal em mim. Né? Talvez seja mais fácil, né? Eu estou alerta, né? A discussão é mais presente, talvez seja mais fácil, por exemplo, eu perceber o colonialismo. Nesses livros que eu coloquei lá de autores, não tem autor negro. Entendeu? Porque os autores que eu tenho a leitura, eles são brancos europeus. Tem alguns latino-americanos, tipo a Paula Sibilia, né? Mas é isso, o colonialismo está atravessado na gente. E a gente está alerta para isso. Mas perceber a lógica da concorrência, perceber a lógica da competitividade, perceber a lógica da hierarquização, da classação do outro, e naturaliza o sofrimento do outro pela derrota frente à justa concorrência, isso a gente talvez tenha pouco exercício de fazer. Porque a gente, ainda mais aqui no espaço crítico como o nosso, a gente vem exercitando em perceber em nós e no espaço, né, o racismo, o machismo, a homofobia, mas talvez exercite pouco perceber essa racionalidade concorrencial que está atravessada na nossa alma. Vai lá, Ari, não, eu vou emendando aqui e vou falando. Tem blocos também de mão levantar. Boa noite, gente. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Então, agradeço, professor, pela palestra, professor Pedro aí pelo convite e tal. Assim, eu estava ouvindo as reflexões, né? Eu vi algumas coisas veio na minha cabeça, assim, pelo momento atual que a gente está passando, né?
Então, assim, esse momento de pandemia, ele costuma aprofundar as relações sociais, né? E assim, essa empresa de si mesma, essa subjetivação que o liberalismo impõe sobre nós, né? E agora nós estamos num momento de distanciamento, né? Então, assim, e uma alta produtividade vem sendo colocada sobre nós, né? Você tem que assistir não sei quantas lives, do que você está fazendo, sobretudo para os adolescentes, né? Que estão imersos ao ensino online, período de vestibular, etc. O que você está fazendo nesse momento de produtivo, né? Será que o que a lógica está colocando em cima de nós, né? E assim também após esse momento de pandemia, né? Será que nós iremos continuar separados ainda, né? Quanto vai demorar para a gente se juntar de novo e trocar ideia, e construir coisas junto, e essa autonomia for compartilhada novamente, né? Será quando que isso vai ser feito? Porque a gente tem que ser um empresário de si mesmo, eu tenho que gerir meu tempo, eu tenho que trabalhar online, ao mesmo tempo um outro familiar meu quer usar o dispositivo eletrônico e o aluno ele não tem acesso a esse dispositivo, e aí a gente cai numa redoma, né? Num ciclo sem fim da produtividade, né? Assim, só uma reflexão no momento atual a partir da palestra que o senhor trouxe, né? Só um comentário, assim. Agradeço aí, professor, pela explanação, tá excelente. Não sei se mais alguém pediu a palavra, teve uma coisa... O Bloch tinha levantado a mão também. Se quiser, pode responder o Ari ou o Marcelo. Depois eu vou te provocar depois. Beleza. Então, eu acho que o Ari pontuou, acho que é isso mesmo. A percepção que eu tenho também é essa. Quer dizer, a gente está o tempo inteiro nessa autocobrança, né? E aí, um pouco no Ehrenberg de trás, quer dizer, ele meio que está apontando que é uma lógica que faz norma geral. Norma geral, de certa forma, mas pode pensar, ela se adapta à realidade de todo mundo. Então, um texto até que a gente discutiu lá na pós, né, sobre as vicissitudes da noção de saúde na sociedade dos consumidores, e tem o Bauman como fundamento, os autores também falam isso. Eles falam assim, e aí pensando na lógica da saúde, né, que você tem que ter um estilo de vida saudável, você tem que comprar no mercado, você tem não só comprar, mas as escolhas das formas de vida, né, e os especialistas, inclusive nós, professores de educação física, reportamos que você tem que entrar no estilo de vida saudável, né? Então, é uma lógica que está tão disseminada na sociedade, a gente vê na televisão, a medida certa, a comida certa, né? Então, o tempo inteiro fazendo esse discurso, mesmo para aquele que não pode consumir, que não pode comprar o bronzeamento artificial, que não pode malhar, não pode pagar academia, e onde ele mora não tem o espaço de lazer, o transporte leva 3 horas para ir e voltar do trabalho, e não tem tempo, mas fica aquele imperativo daquela lógica atravessada. Então, eu estou fora do peso, essa cobrança de eu estou fora do peso, eu não estou conseguindo. Claro que de uma forma diferente, mas é uma lógica que está atravessada na sociedade, né? E a gente, né, tem um texto, tem uma coletânea, que eu acho também, eu já li alguns textos, também pautado no Foucault, chama Para uma Vida Não Fascista. Eu me lembro de um texto do Veja Neto, tá? E ele vai no texto, né? Então, os autores, vários textos, é um livro grosso, eles vão falar de fascismos contemporâneos. E antes da gente estar vivendo o que a gente está vivendo hoje, tá? O livro deve ser de 2010, por aí. Antes disso, ele vai falar dos fascismos contemporâneos. E o Veja Neto traz como exemplo, ele discute no texto dele, o currículo Lattes, né? A lógica do currículo Lattes, dessa produtividade acadêmica, né? Entendeu? Entra nesse imperativo da produção, né? Então, quanto que a gente fica se cobrando, e aí um pouco a Mensuares apontou, né? A gente tem um gesto desinteressado, o tempo do Horta, tudo fica desqualificado, né? E a gente sofre, né? Enquanto a gente sofre nesse processo de informação, de vida mesmo, né? Caramba, eu queria estar com os amigos, mas eu tenho que fazer, eu tenho que... E nesse momento de pandemia, eu vejo que é a mesma coisa, né? A sensação que eu tenho hoje, falando pessoalmente, que o meu tempo dura... Entendeu?
Eu não consigo nem mapear, e eu tentando me controlar, né? Está atravessado. Mais que você pensa, leia, está atravessado. Porque fica a gente está atravessado em nós, né? Essa cobrança e uso do tempo, e tem que fazer. E uma outra coisa que é interessante, vou passar a palavra para o Glaucio me provocar, ele falou que ia provocar, eu me lembrei também da Paula Sibilia, dessa mesma palestra que eu assisti, ela colocou lá as tecnologias da produção da subjetividade, ela fala agora eu pensei que eu ia falar. Ia trazer uma coisa, esqueci. Não, eu lembro. Não, mas aí acho que é isso. Vou passar a palavra para o depois que eu lembrar, é uma coisa que eu me recordei e fugiu, né? Mas esse imperativo da produtividade que a gente está fugindo, né? Vai lá, perdi o fio da meada. Vai lá, Blau. Valeu, gente. Boa noite aí. Eu, pensando nessa história da performance, né? Já tive reunião do CAET, Conselho Acadêmico de Ensino Médio Técnico, começou 2h da tarde, e aí foi acabar agora às 7h20, 7h30. Esse tempo todo de reunião. Né? Mas aí nós batemos a meta, né? Nós cumprimos aquilo, né, que nós tínhamos planejado. Eu estou pensando muito nessa história da performance. E aquilo que o Ari falou, agora há pouco, me lembrou da história que ele falou da história das lives, né? Todo mundo tem que assistir lives, etc. Eu me lembrei também que a performance também ela se faz presente no lazer. Né? Então, assim, você já viu a série que estreou essa semana? Você já viu todos os episódios? Então, você faz questão de maratonar as séries, né? Então, assim, até o próprio modo de você fruir, né, com R de rato, né, fruição, né, até o próprio sentido de ócio, de lazer, também, de certa forma, é performático, né? Então, até que ponto também o próprio lazer também não está dentro dessa lógica. E a outra coisa aí é a provocação, até porque tem DG aqui, tem DE aqui, vou provocar mesmo, né? Vou jogar gasolina no fogo. Até você uma vez falou disso, acho que foi ano passado ou retrasado, você tocou nesse ponto uma vez na sala de professores e eu vou resgatar aqui. O culto também da performance, como você falou, no ambiente escolar, que a gente vê presente, por exemplo, nas Olimpíadas né? Olimpíada de Física, de Matemática, de Filosofia, de Sociologia, né? Então, até que ponto também, apesar da gente discutir, questionar, criticar essa questão ligada à performance, como é que isso também já não está entranhado no nosso dia a dia escolar, né? É isso. Ó, eu falei para o DG e para o DE escutarem também, tá? O Davi, eu, né? Ou saiu, não sei. Só reportando rapidinho, o Pedro, a mão levantada, o maratonar, né, Blau? Outro termo vindo do esporte, né? Isso, se você não conseguiu ver todos os capítulos daquela temporada, você está para trás, né? Então você é obrigado a ver os 10 episódios, os 15 episódios num dia só, numa noite só. Pouco importando na questão de saúde, pouco importando de você gostar, inclusive, da série, né? Aí vem também a questão de alienação de gosto, etc, né? Então vou assistir aquela série porque ela está na moda. Vai lá, fala, Joia. Não, só para fechar aqui, eu sei que tem gente com a mão levantada. Inclusive, porque me atingiu esse assunto da série, que eu nunca assisti nenhuma série. Quando eu digo essa maldita frase, eu nunca assisti nenhuma série, o mundo inteiro volta a face para mim e diz assim, o quê? Você nunca viu aquela sensação? Não. O quê? Nem aquela assim? Você imagina, se eu disser que eu nem ao menos comecei a correr, imagina fazer a maratona, né? É quase como uma aberração, porque o mundo te exige que você seja padronizado. Porque eu acho que a questão da performance, né, como você falou na tua fala como um todo, tem absolutamente tudo a ver... não é ET, sou um ET completo. Inclusive, assim, tem uns que eu digo assim, poxa, legal, essa aí eu vou ver. Aí depois, qual era o nome mesmo? E nem ao menos lembro o nome. Né? E aí é interessante que o mundo vai te enquadrando de tal maneira
que você tem que fazer aquilo que todo mundo está fazendo, que você se questiona se você está certa. A gente vive essa performance, pelo que eu entendi da tua fala, tem tudo a ver com esse jogo de certo e errado que a psicanálise tanto te coloca. Não existe certo e errado, não é dessa maneira. E aí você fica, gente, será que eu deveria mesmo assistir? Eu me pego me questionando por não ser igual a todo mundo, como a normose, que também não é legal, né? Então, o não normótico tem que ser aceito por essa sociedade. Eu vou continuar, assim, posso ver uma série ou outra, mas espero eu não cair em contradição. Mas também, se cair em contradição, tá bom também. Eu sou a rainha da contradição. Tá, beleza, o pessoal não vai ser para me formatar, não vai ser para me formatar dentro da lógica do corpo, como você trouxe brilhantemente, amigo, como sempre. Pedro, vocês tinham levantado a mão também, né? Quem? Você não tinha levantado a mão? Não tinha ouvido, tá? Então, não falaram várias coisas. Você trouxe a questão do corpo, né? A gente poderia pensar, e acho que esse é um ponto também, né? O quanto que o corpo segue sendo muito desvalorizado em vários sentidos, ao mesmo tempo que ele é celebrado em alguns de outro jeito, né? Enfim, tem uma visibilidade aí do corpo nas redes sociais, por exemplo, mas na escola que a gente está nesse momento elaborando, né? Essa escola online é uma escola com outras corporeidades em jogo, né? Um corpo que está mediado de outro jeito e tem muito menos corpo, de certa forma, né? Se espera que a gente conecte muitas vezes. Claro que a gente coloca aqui, quando possível, nossa imagem, nossa voz e tal, mas cada vez mais se espera que a gente conecte o nosso cérebro, nossa mente ali na máquina, nessas máquinas todas aqui, computadores, smartphones, etc. E o corpo fica de novo muito apagado, né? Então, se a gente pudesse pensar um pouco isso. Mas o que trouxeram aí das séries e dos entretenimentos atuais, que são a continuação do trabalho, o lazer como continuação do trabalho, né? No capitalismo, né? Isso fica muito evidente, por exemplo, com os reality shows que estão ali empresariando também os personagens, né? E aí as pessoas também têm que participar de um jeito que também envolve o trabalho, né? Esse trabalho digital também, de votar, de participar de um jeito que você, enfim, está gerando ali de algum jeito um fluxo de informação que gera lucro também para as empresas que monetizam isso. Mas se você pensar um programa tipo aquele MasterChef, por exemplo, ou esses outros de culinária, e muitos desses reality shows, né, eles são muito voltados a essa lógica do empresariamento mesmo, né? A pessoa já está ali como um empresário da coisa, um empresário da gastronomia, o empresário de bolo, né? Tem programa gastronômico só voltado para o bolo, e é tudo muito já colocado nesse sentido, né? A pessoa que está ali, que vai ser o campeão, é também alguém que é um bom gestor dos seus negócios, ou um potencial bom gestor desse negócio em torno da comida ou outras coisas, né? Enfim. E é isso, eu acho. Muita coisa. E tinha uma coisa que eu esqueci, que eu ia comentar. Deixa eu comentar. O lance da eficiência e da deficiência, né? Porque nessa lógica toda que se coloca das normas de alta performance a serem seguidas, ou de uma mínima performance que seja, de alguma performance a ser seguida, e de um mérito individual, etc., né? Se coloca uma régua, né? Que seria igual para todos, de uma eficiência normativa, que é inalcançável. Em vários sentidos, a gente está sempre aquém, né? E diante dessa eficiência, a gente muitas vezes se mostra deficiente, né? E aí a gente também, claro, aponta e entende, né, que existem especificidades, pessoas com uma condição que a gente entende que são pessoas com deficiência, mas nessa reflexão mais global sobre a eficiência e a deficiência, todos nós temos deficiências diante dessa régua que se coloca, né? Então, aquilo que é construído como deficiência já é
construído a partir de uma certa norma que aí você apontou muito bem, né? Ela é naturalizada o tempo todo, ela é colocada como a própria verdade, né? O verdadeiro sucesso, a verdadeira mulher, o verdadeiro homem, o verdadeiro cidadão, o verdadeiro profissional, o verdadeiro engenheiro, enfim, não importa. Sempre tem um conjunto de normas que muitas vezes aparece como se tivesse caído do céu, como se essas normas não tivessem sendo elaboradas e reelaboradas o tempo todo, por nós mesmos enquanto sociedade, né? Eu indo pensando em uma série de coisas também que vocês estão falando, né? Essa questão da norma, né? Porque Joyce colocou também o quanto e são a produção de normatizações e normalizações, a produção normal, né? A produção normal, ela vem acompanhada de uma classificação e uma hierarquização, né? Porque a partir de você criar um normal, né? Quem está fora do normal, tá mais afastado, você cria o desviante, né? Você cria o normal, cria a norma e cria o desvio da norma. E o desvio da norma, ele é classificado e aí pejorativamente, né? Desvalorizado. Então, por isso que eu coloquei lá na apresentação, a gente pensar todos esses processos de normalização, normatização, né? Porque eles vão produzir isso, eles vão produzir, como consequência, né, na maioria das vezes, a ação e a hierarquização, né, dessa comparação com a norma. Né? E aí o assujeitamento, a lógica do assujeitamento, né? Como o Pedro chamou a atenção, a questão, tem uma verdade, a norma é uma verdade, um discurso verdadeiro, que é o discurso da norma, e tudo que se afasta, e o processo de objetivação está no incentivo a buscar a norma. Como Foucault diz, o poder não é só repressivo, não. Né? Você tem que fazer isto porque senão você vai ser punido. Não, é o teu desejo, você quer atingir o sucesso, você quer atingir a visibilidade, você quer ser reconhecido, você quer maratonar a série, você quer ganhar o videogame, né? Na lógica do lazer, que o Dawson trouxe também, né? Como é que o lazer também está na lógica da esportivização, né? Então, é o teu desejo, ninguém está te obrigando. Então, porque está atravessado em nós. Né? A Ana levantou a mão. Ana, não vou falando aqui, é legal que mais gente fale. Eu levantei porque, assim, como foi falado muito de tempo e de produtividade, assim, e o Pedro trouxe a palavra eficiência também, eu pensei em umas coisas, para que eu acho que pode falar, não sei. Eu não li o texto, gente, vou ler ainda o texto, de hoje está saindo, eu vou ler, mas é isso. Primeiro, eu queria falar que sobre o corpo em específico e a ideia de qual corpo, ainda mais agora, e tudo que vocês estão falando de série, e isso, de qual corpo a gente acha que é digno, pelo Krenak, né, gente? De qual corpo a gente acha que é digno de continuar existindo para que a gente mata esses corpos animais, explora outros tipos de corpos, essa lógica de corpo que é validado para gerar um lazer para a gente. Então, o que tem por trás dos nossos lazeres? Seja de alimentação e de tantas outras coisas. É rapidinho, tá? Ele leu, no início, ele já começa assim, para prender vocês nessa obra gigante que é desse tamanho. Quando falo de humanidade, não estou falando só dos Homo sapiens. Me refiro a uma imensidão de seres que nós excluímos desde sempre. Caçamos baleia, tiramos barbatana de tubarão, matamos leão e o penduramos na parede para mostrar que somos mais bravos que ele. Além da matança de todos os outros humanos que a gente achou que não tinham nada, que estavam aí só para nos suprir com roupa, comida, abrigo. Aí, ele fala isso daqui também. É como se tivéssemos elegido uma casta, a humanidade, e todos que estão fora dela são a subhumanidade. Não são só os caiçaras, quilombolas e povos indígenas
indígenas, mas toda a vida que deliberadamente largamos à margem do caminho. E o caminho é o progresso. Essa ideia prospectiva de que estamos indo para algum lugar. Há um horizonte, estamos indo para lá. E vamos largando no percurso tudo que não interessa, o que sobra, a subhumanidade. Alguns de nós fazemos parte dela. Então, essa ideia de que, assim, a gente está indo para algum lugar e tem algumas pessoas ficando para trás. Alguns corpos, como, assim, os corpos animais que a gente usa para usar um pedaço de pano, a gente fica de boa com um pedaço de pano, achando que está arrasando, vou comprar esse pedaço de pano, e entra a competição da produtividade de quem tem a melhor roupa, está inserido nesse mundo de corpos que estão inseridos, até o tipo de roupa vai determinar se você está inserido ou não, indo nesse horizonte e largando tudo para trás. E aí entra a ideia de tempo, nessa ideia de que a gente está indo para um lugar o tempo inteiro, e que é importante a gente estar indo para um lugar o tempo inteiro, senão a gente fica parado, igual a professora Joyce que não viu nenhuma série. Acredito que nossa ideia de tempo, nossa maneira de contá-lo e de enxergá-lo como uma flecha, sempre indo para algum lugar, está na base do nosso engano, na origem do nosso descolamento da vida. A gente está se deslocando da vida e explorando outros corpos e também ferindo os corpos que ainda estão aqui, porque eu pensei assim na palavra que o Pedro trouxe, e nessa ideia de produtividade e eficiência. Uma experiência pessoal que eu fico vendo, não sei se vai se encaixar, mas eu pensei. O meu pai, ele ficou bastante tempo por uns problemas, parado, sem trabalhar e várias outras questões. E agora, como ele voltou a trabalhar, melhorou de uma certa forma, se deslocou do vício dele, melhorou de uma certa forma e voltou a trabalhar, ele acha que, mesmo sendo um trabalho informal, não sendo contado, aquele pedreiro, trabalho que vai sendo os bicos, ainda mais por isso, que ele não tem um trabalho informal. Ele procura a todo tempo fazer 1000 coisas em uma semana, 1000 trabalhos em uma semana, aceitar 1000 trabalhos em uma semana, como se fosse uma maneira de se reintegrar na sociedade, nesse modelo de sociedade que é posto, de que está tendo que produzir há muito tempo, e uma noção de que essa ideia de produtividade, ela fere o corpo, nosso corpo e nossa maneira como a gente se alimenta, como a gente vai digerir nossos alimentos, o tipo de alimentos que a gente consome, é que, assim, ele almoça e nem nesse tempo de pós-almoço, que a gente dá aquela relaxada, ele não para. E a todo tempo ele fica falando, eu faço essa coisa melhor, eu não paro em nenhum momento, como se fosse uma sensação de vida, dele estar existindo, porque ele não está parando em nenhum momento para respirar e digerir a comida. Então ele se sente vivo nessa ideia de viver nova, não parando nem para digerir a comida. Aí eu fico assim, isso não é legal, você está ferindo a si mesmo, ferindo a si próprio. E eu acho assim que já entra outra questão, de que como foi posto no início, até o professor Israel colocou, eu me lembro, num slide pra gente, como a ideia de corpo ficou desassociada com a nossa ideia de alma, como a gente não pensa que a gente é nosso próprio corpo, e que se a gente está ferindo o nosso corpo carne, a gente está ferindo a gente em todos os sentidos, como ele está se ferindo para entrar nessa lógica de se reintegrar com a sociedade, entende? Eu pensei nessas questões por aí, não sei se teve muito a ver. Bastante coisa para dispensar, bastante coisa interessante para dispensar. Joyce, quer falar? Falar para elogiar essa garota, né? Falar para elogiar, e aí, pô, assim não dá, assim não pode, assim não dá. Não, é incrível, né? A associação que ela faz das coisas, e aí é brilhante, acho que não tem outro adjetivo para falar, é uma menina brilhante, e é justamente por causa disso, porque ela não desassocia as coisas, né? E pensar, bom, só trazer Krenak, o avô dela, eu tenho para mim que ela descobriu que ela escrevia até aí, ela descobriu que ela é neta do Krenak quando entrou no instituto. Eu já pedi para minha avó para ele me adotar. Eu falei assim, vó, se um dia eu encontrar o Krenak, não fica triste, eu vou pedir para ele me adotar. Eu fico lá e eu volto.
É incrível, assim, mas é isso, e acho que ela fecha bem a ideia do que o Sayão traz em toda a fala dele, dessa desassociação de um corpo mais livre, né? Porque quando você não está atrelada a uma coisa só, acho que ela trouxe de forma brilhante, o corpo é a alma, é a mente, e ela pode e deve ser livre. E o tempo todo nos castam para que não sejamos livres. Então, eu só queria elogiar e dizer isso sobre elas. Mas eu estou furando a fila, que até o Dembá está com a mão levantada e eu estou furando a fila. O debate, a mão levantada? Ah, não. E pedir para o Glaucio falar, se pudesse, se não tiver mais ninguém na fila, que eu gostei disso que o Glaucio falou, do humus, né? Trazer um pouquinho dessa conversa que ele falou aí, que eu acho que tem tudo a ver com o que ela falou. Eu estou com o meu minhocário aqui atrás de mim, aí tem tudo a ver falar da terra, do humus, do humano. O que a Ana trouxe, ela associou toda as rupturas, né, que o Le Breton apontou, porque a Ana trouxe, assim, né, e associou de maneira muito legal com essa questão da produtividade do trabalho, né, do tempo, né, e enquanto que sujeito nós, né, o jeito moderno, o jeito contemporâneo, o trabalho é o que nos constitui, o trabalho nessa lógica utilitária, nessa lógica da produtividade. Então, tem que nem ter tempo de comer, né, Ana, como você falou, né, para poder me valorizar. Eu me valorizo quando eu estou dentro dessa lógica, né? É uma lógica que está atravessada na gente mesmo, né? O Bloch colocou a questão do humus, né? Isso aí é um cara que não é muito, academicamente, hoje em dia, não é muito respeitado, mas que se lasca, eu gosto dele e pronto, que é o Leonardo Boff, né? Leonardo Boff que fala isso numa palestra dele de 98, de 99. Né? Aí, na época, eu dei uma olhada, né? Isso no momento pré-Google, né, da vida, né? As pessoas faziam pesquisas fora da internet, né? Até porque não tinha internet, né? Aí eu vi que tem a ver mesmo, é uma raiz mesmo, né? A palavra humano também vem de humus, né? E o humus, que é entendido como terra boa, terra viva, né? Vida, né? De um certo modo, ela tem o seu próprio tempo, né? Ela tem a sua própria dinâmica, né? A sua própria manifestação de possibilidade, né? De vida, né? Então, o que eu percebo, juntando um pouquinho com o que a Ana Vitória falou, Ana Vitória, né? Sempre me confundo, gente. Ana Vitória, o que eu percebo é que o humano de hoje, né? Como eu coloquei, esse eurocêntrico, né? Ele não tem mais essa vida, né? Ele tem, por conta dessa instância aí de sempre produzir, de sempre mostrar que está produzindo, né? De sempre ter mais, não perder tempo, até como a Ana falou, né? Do pai dela. Meu pai também é assim, né? O meu pai, ele não consegue se divertir. Ele não consegue ir para um lugar para relaxar. Ele tem que ir para um lugar para fazer alguma coisa. Então ele vai para uma casa de praia, porque ele tem que consertar a casa de praia. Aí se sobrar tempo, ele vai para a praia. Vai se divertir, né? Então, assim, é a ideia de que você fruir, né, de novo, né, se ter o seu ócio, né, você estaria perdendo tempo. Né? Estaria largando, né, perdendo tempo de vida. Então, por isso que eu penso, né, que o humano de hoje, esse humano eurocêntrico, ele se afastou de humus, né, se afastou da vida, né, com a sua própria dinâmica, com o seu próprio tempo, né. É como uma pessoa mais jovem, às vezes, olhar uma pessoa mais velha, né? O mais velho tem o seu próprio ritmo também, mas aos olhos do jovem, o velho é lento, né? O velho é retardado, tá para trás. Né? Isso dá pano para manga. Sim. Eu ia brincar que antes da internet as pessoas se consultavam com o Glaucio, né? Boa! Eu escrevi aí, cara, eu sei enrolar. Não é que consultavam, é consultavam. Eu levantei a mão, tem mais alguém? Não, o Ari tá direto. Ele deu baixar. Não, eu queria fazer duas observações. Primeiro, para dizer para a Ana sobre... A minha mãe também é assim, e a minha mãe ficava muito indignada quando ela percebia que eu não era assim.
Porque eu cresci ouvindo primeiro a obrigação, depois a distração. Só que a hora da distração nunca chegava, nunca. Quando você terminava de fazer aquela faxina, tinha aquela louça, aí terminava a louça, tinha que trocar as cortinas, aí tinha que trocar a cortina. E isso porque eu era mulher, né? Porque meu irmão não tinha as mesmas responsabilidades. Então também tem isso, que a exigência desse eu, desse corpo, desse comportamento aceito, tem absolutamente tudo a ver com as diferenças de gênero, de cor, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, um homem negro, uma mulher negra, podem trabalhar muito mais, que afinal de contas eles se acostumaram, eles são assim, eles são mais fortes, resistentes. Uma mulher, é óbvio que ela tem que lavar a louça calada, afinal de contas ela é mulher. Então, tudo isso tem a ver. A minha mãe me educou assim, só que eu fiz questão de ser deseducada. E a outra coisa que eu queria falar sobre o humus, Glaucio, estou aqui falando com minhas minhocas, meu minhocário aqui aqui minha minhoca é letrada, elas ficam embaixo da prateleira de livro. Aqui até as minhocas têm que ler, menos o meu filho adolescente, mas tudo bem, isso passa, esquece. Aí o que acontece? O humus também tem uma coisa interessante a ver com o pensamento aí do Boff, é que o humus, além de mais, ele é muito rico de possibilidades, porque o humus é matéria orgânica, decomposta, biodisponível. Está ali pronto. Porque quando você pega a casca de batata, a casca de ovo, taca na planta, aquilo não é biodisponível, demora para estar pronto. E o humus não, é aquilo que está ali para ser utilizado. E a gente, ao se afastar da ideia de humus, enquanto humanidade, né, da raiz, a gente se afasta das possibilidades que a gente tem em nós. Para quê? Para se enquadrar. Ao invés de botar humus na planta, a gente compra o fertilizante, que é ali que é mais rápido, mais fácil, mais prático. Dá aquela injeção de transgênico, né, da imagem que o Sayão trouxe ali no milho, porque é assim que a sociedade quer. Como assim você cria minhoca? Por que você não compra ali na esquina? Tem terra adubada ali no camarada da esquina? Tem. Mas eu quero criar minha minhoca, eu sou, mais uma vez, aquela não normótica da família. E que bom que é assim, que todo mundo pudesse se libertar desses parâmetros. O Aldemar voltou, que ele riu de mim aí. Levantou a mão. Verdade, Joia. Esses seus humus, né, que você falou, né, adestrados, né, que vão lá para a leitura, né? Valeu. Olha, pessoal, aqui eu cheguei, tive que sair, voltei, retornei. A Ana Vitória é nossa aluna ainda? Ou já saiu? Entrei esse ano, menino. Nem tive aula direito. Essa garota genial é Doutora. caloura. Aí, não, rapidinho, questão de ordem. Aldemar ganhou o dia, né? Ganhou o mês, né? Virou menino. Virou menina. Caloura. Essa garota ainda vai trazer muito papo bom para essa escola. Caloura. Sinceramente, essa menina tem um dom aí, uma aptidão. O primeiro período, já, tô aqui abismado, assim, sabe? E feliz em ter um aluno assim, já no primeiro período, com essa desenvoltura toda. Parabéns aí, ó, a Ana Vitória aí, parabéns mesmo. Continua assim que você, poxa, vai longe, né? Vai longe, é por aí mesmo. Agora eu aprendo muito com você, viu, gente? Eu fico aqui quietinho, pô, nossa mãe, como é bom participar dessas palestras, né? Desses encontros, né? Pô, legal mesmo, tá? Valeu, pessoal. Valeu, filhão. Valeu, filhão. Eu acho que tem muita coisa pra gente. Fala lá, Blau. Blau levantou a mão. Não, que eu tô lembrando agora da reunião que a gente teve hoje, né? Dessas, mais de 2 às 7 cacetadas, né? Um tempo brabo, né? Assim, foi produtivo, né? Uma reunião produtiva, né? Aí, assim, é a questão de até que ponto a gente consegue ir contra o sistema, né? Ou ir à parte do sistema, né? Sem colocar em risco
a instituição como um todo, né? Então, assim, a gente, pelo menos eu penso, né, que a grande maioria aqui seja contra ou tem duras críticas com relação a essa sociedade da performance, né? Essa ideia de que você tem que ter o ápice em tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, as instituições, o mundo externo, digamos assim, nos cobra isso, né? Então, até que ponto a gente consegue lidar, né? Fazer um equilíbrio, se é possível um equilíbrio, né? Até que ponto a gente consegue manter nossa coluna ereta, né? A gente pode se vergar um pouco, mas a gente não pode vergar direto, senão a gente quebra, né? A gente tem osso, a gente não tem cartilagem, né? Só cartilagem. Então, até que ponto a gente consegue fazer isso? Isso eu percebo que é um drama. Porque não dá para a gente fazer também um discurso muito radical de que a gente tem que abandonar tudo, porque a gente acaba perdendo tudo também. E, por outro lado, para a gente manter um mínimo de dignidade, também não pode se curvar totalmente, né? Então, como é que a gente consegue equalizar essa história? É brabo. A Joyce levantou a mão também, né? Essa é a grande questão, né? Vocês brincaram comigo a história da Ardor Laval, da Nova Razão do Mundo. Eles têm um livro, escrito depois, que chama O Comum, né? E eu não li, eu assisti uma live, né? Uma live gravada, né? Eu acho que era o Laval que estava, né? Agora não lembro, acho que era o Laval. E é sobre ele falando do comum, né? E é uma indicação de saída, né? Da construção do espaço comum. E um pouco vai na lógica contra-hegemônica de Spencer, né? A lógica do fortalecimento do individualismo. Então, contra isso, tem que ir no fortalecimento dos espaços comuns, do espaço público, né? Questionar esse processo de individualização, desse atomismo, dessa responsabilização do indivíduo, né? Então, isso de uma maneira geral, né? E na escola, eu acho que eu fico pensando na escola, né? Eu, por exemplo, né, quando a gente discute o currículo, as coisas, por exemplo, é uma coisa que a gente não consegue fazer, mas eu tinha vontade de fazer um projeto de pesquisa, guarda-chuva, de pesquisar os processos de subjetivação, né, da lógica da concorrência dentro da escola, mais efetivamente dentro do IFRJ. E, por exemplo, quanto de empreendedorismo, eu me lembro quando a gente fez aquela quarta conversa com o pessoal da economia solidária, eu falei isso, né? Que a gente tem todas as disciplinas, né? É uma coisa mais natural do mundo, a gente tem empreendedorismo em tudo é curso. Não pode ter um curso sem ter empreendedorismo. Mas economia solidária não tem, né? Por que tem empreendedorismo e não tem economia solidária? Isso aí, né? Só para dar o gancho com a reunião de hoje, a gente tratou também do EJA, né? Um regulamento do EJA lá. E aí teve uma professora, acho que é Tânia, esqueci o sobrenome dela, ela chegou há um tempo coordenar um curso EJA lá em Nilópolis. Aí ela falou que, curiosamente, esse curso de EJA, ele acho que tinha mais tempo de carga horária da disciplina empreendedorismo do que de outras, que eram mais, digamos assim, mais próximas à essência do curso, né? É fogo também. Outra coisa que eu tinha vontade de pesquisar, vamos olhar, mapear os nossos editais internos. O que tem de edital de inovação, entendeu? Lógica do startup, empresa júnior, entendeu? É isso, as nossas mostras. Essa lógica a mostra técnica. Quando eu li essa tese, quando eu deparei com essa tese, eu comecei a ler, eu falei, caraca, é muito, muito boa até. Entendeu? Ela não tem 500 páginas. E o autor está discutindo dentro, né? Está dentro dos estudos federais, que é a lógica da formação profissional tecnológica, né? Somos nós. E aí estava falando no texto. E outras mostras dessas, Olimpíadas, festivais, entendeu? A gente teve há pouco tempo, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, mas o problema não é ter isso, o problema é isso é hegemônico. Podia ter isso, tivesse outras, né? A gente tem o NEABI, que vai numa outra lógica. A gente tem algumas outras processos e a gente poderia fazer um projeto de pesquisa para estudar o processo de subjetivação do NEABI, que é totalmente contra-hegemônico, porque vai na lógica do comum,
ele vai na lógica da questão coletiva, é uma lógica completamente contrária a essa lógica da concorrência. Então, quer dizer que não possa ter atravessamentos, né? Porque a gente está na sociedade, a gente está atravessado. Mas o IFRJ não deve ser só o IFRJ, não. Se a gente pegar os outros institutos, também deve ser igual. Né? Essa coisa da pesquisa e inovação. A inovação é inovação, o empreendedorismo, entendeu? E aí por aí vai, né? Por aí vai. Subjetivando na lógica da concorrência. O filhão levantou a mão aí. É um cara também do século passado, não sabe mexer direito aqui. Eu acho que ele não abaixou. Eu também acho que ele não abaixou. Falando e esqueci. Tá com o braço cansado, levantado aí. É muita Eu coisa. adoro o deboche do Pedro, gente. Ai, ai. Eu me lembrei que tem como é que é o nome daqueles sábios indianos, aqueles que ficam na rua? Sadhu, né? Tem um sadhu desses daí que é um cara que ele diz que nunca baixou o braço, né? Depois eu mando pra vocês aí a foto do cara. Ele vive com o braço pra cima. A enciclopédia. Olha na Sapo enciclopédia aí. indiano, Glaucio. Sapo indiano. Sadhu. Um sadhu. Eu só conheço o sábio de Queimadas. Mas esse aí abaixa a mão, pega o copo, levanta. Começou, tá gravando ainda, hein, ó. Ai. Mas a gente é feito disso. Eu adorei hoje o dia, gente. Não, mas esse é o lance, que a gente também aprende assim, né? Porque a gente também é adestrado, né? A gente acaba também normalizando maneiras únicas de aprender, né? De estudar, de educar, né? O riso fica de fora, né? Se desde da tradição mais antiga o riso é considerado algo negativo, né? Algo demoníaco, etc. Vide aquele... Né, o nome da Rosa aí, né? Na questão pop, né? Então a gente ri dentro de sala de aula e não aprender, né? Professor bom, professor carrancudo, né? Professor que não ri. No início do quarta conversa, nosso plano era falar de riso. De repente a gente podia sugerir aí para o Pedro dentro do papo, né? Acho que riso é um bom assunto, é um tema necessário. Né? Porque tem desde desse riso aí que faz parte desse processo de aprender, de desconstruir, com aquele riso, tem o riso forçado, né? Tem o riso daquele que não está pensando, mas está rindo, o riso quando alguém cai, né? Então, acho que tem um quê de psicanálise aí também para a gente tratar do riso além da filosofia. Tá? Fica a dica, Pedro. Doutores da Alegria, né? Um filme, acho que poderia provocar muito choro também. É um filme bem emocionante. Acho que vale a pena também, que tem a ver com... E o último caso, a gente termina com o sorriso do lagarto, do João Baldo inteiro. Glaucio. Cara, eu amo vocês muita coisa, viu? Ai. Beleza. Saião. Obrigada por mais um montão de coisa para aprender contigo. Muita coisa. Foi um bom bate-papo, né? Eu achei legal. Beleza. Pessoal, a gente vai firmar ainda uma reunião na segunda que vem à noite para recapitular um pouco esse ano aqui no grupo e pensar o ano que vem. Algumas ideias aí. Quem quiser estar presente. Fica a sugestão do riso aí. Não vai ter comida? Semana que vem vai ser sem tema, vai ser só pra gente... Então, vai ter comida? Pois é, o João Pedro falou com poesia e música. A gente podia... É homem. Mas eu meio que joguei uma água no chope. Falei, Pô. mó trabalho, organizar. Não, é porque, ó, é o quê? Só pela comida? Pois é, Faela.
Comida, a gente pode marcar um Mas lanche. sabe que tem a galera que tem a fome eterna, né? Pode ser isso também. Somos todos minhoca, elas só fazem isso, então comem e fazem minhoquinha. Minhocas interseccionais, é isso aí. É, muito bom. Beleza. Então, valeu. Eu vou aqui encerrar a gravação para salvar, né? E a gente